Nesta aula, vamos ver pontos colineares. Então, dando continuidade à geometria analítica, então primeiro entender o que são pontos colineares. Então, pontos colineares são pontos que pertencem à mesma reta. O nome pode vir como pontos colineares ou alinhamento de pontos. Então, nesse caso aqui, ó, A e o B e o C, eles estão na mesma reta. Por isso que dizemos que A, B e C são colineares, ou estão alinhados. Já no caso A, B e C aqui, nesse segundo exemplo aqui, o B ele não está na mesma reta. Então vamos dizer que A, B e C não são colineares. Eles não estão alinhados, não estão na mesma reta. E vai existir uma fórmula para a gente conseguir descobrir se esses três pontos estão alinhados ou se não estão alinhados. Então, no caso aqui, ó, três pontos distintos, A, B e C, então pegando aqui ponto A, B e C, estarão alinhados se o determinante correspondente a eles for igual a zero. Então, no caso, para você descobrir se os três pontos estão na mesma reta, se estão alinhados ou são colineares, você precisa calcular determinante, e se o resultado for igual a zero, isso vai ser verdadeiro. Então, os pontos estão alinhados. Se for diferente de zero, eles não estão alinhados. Então, para estarem alinhados, tem que ser igual a zero. Então, talvez alguns ainda não viram, tá? A ideia de determinante, mas no exemplo vai ficar muito claro como é bem simples, tá? Calcular uma determinante. A determinante aqui é representada sempre com uma barra. Então, o que você vai colocar dentro da sua determinante? Então, a sua determinante sempre vai ter 9 elementos. Então, no caso, você vai colocar sempre o ponto A, o x e o y dele aqui, coordenada xa, ya. Depois você coloca o outro ponto que você tem, que é o xb, yb, e o terceiro ponto, que é o xc, yc. Não tem problema de você pegar esse xa, ya e jogar ele para o meio ou para o final. Não existe uma ordem, tá? O importante é que o x do A tem que estar acompanhado com a sua dupla, que é o YA. Não pode ser o x do A com o YB aqui do lado. Tem que ser sempre a dupla. Então, esse XA, YA, ele poderia ficar no meio ou no final. Então, assim também acontece com o XB, YB, que poderia ficar em cima ou embaixo. Tá? Então, a ordem não vai interferir no seu cálculo final ali, para descobrir se eles são colineares ou não. Então, para ficar muito claro como calcula a determinante, como a gente vai utilizar, vamos então ver alguns exemplos aí a seguir. Exemplo, verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Então, para descobrir se esses pontos estão alinhados, lembrando que alinhados significa que eles estão na mesma reta, os pontos A, B e C. Então, alguma coisa desse tipo aqui, ó, ponto A, B e C estão na mesma reta. Então, para verificar se eles estão alinhados, tem um teorema lá que diz que se a determinante for igual a zero, então, no caso, os pontos estão alinhados. Então, eu vou ter que verificar se a determinante é igual a zero. Mesmo se vocês não souberem calcular determinante, vocês vão ver que é muito simples. Então, a barrinha aqui, ela representa uma determinante. Então, você vai colocar primeiro os pontos aqui, 0 e 2, menos 3 e 1, 4 e 5. Você poderia ter mudado aqui a ordem. Então, você poderia botar o 0 e 2 embaixo, 4 e 5 em cima, que o resultado no final ele é igual. Tá? Ele não vai interferir na nossa resposta final. Então, tá? O importante é você ficar com a mesma dupla. O x do zero, no ponto A, o 0 e o 2 precisam ficar juntos. Isso é importante. No ponto B, menos 3 e 1 ficam juntos e 4 e 5 ficam juntos. Então, colocando aqui 0 e 2, menos 3 e 1, 4 e 5. Tá? Vou deixar na ordem que ele escreveu. Tá? Lembrando que pode ser em outra ordem. Agora você vai preencher aqui, ó, tudo com o número 1. Essa terceira coluna e fecha aqui. Isso aqui a gente vai falar que é uma determinante 3 por 3. Então, como é que você faz aqui? É uma estratégia bem simples, tá? Para calcular determinante.
Então o determinante ele é visto lá depois de matrizes, você vê aí com mais intensidade determinante. A gente só precisa do recurso determinante para fazer algumas coisas em geometria analítica. Mas o conceito é bem simples, tá? Para resolver é bem tranquilo. Então, você vai primeiro copiar as duas primeiras colunas. Então, essa e essa coluna você copia aqui, ó. 0, menos 3 e 4, 2, 1 e 5. Sempre, tá? Você sempre copia as duas primeiras colunas. Eu sei que eu vou ter que verificar se isso vai dar 0, tá? Eu não sei, mas eu vou ter que verificar. Se der 0, estão alinhados. Se não der 0, não estão alinhados. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar os valores nessa diagonal aqui primeiro e multiplicar. Então, vai ficar 0. Então, pegando aqui, ó. 0 vezes 1 vezes 1. Então, vou fazer um passo a passo aqui. 0 vezes 1 vezes 1. Mais, próxima diagonal. 2 vezes 1 vezes 4. E mais 1 vezes menos 3 vezes 5. Tá? Só mais um. Agora, o que vai acontecer? Você vai ter que multiplicar agora na outra diagonal. Então, na outra diagonal, você vai pegar aqui, ó, 4, 1 e 1, 5, 1 e 0, 1 menos 3 e 2. Então, pegando ali, porém, quando você está na diagonal desse lado, o resultado você tem que inverter o sinal. E tudo que inverte o sinal é um sinal negativo. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que sempre colocar menos, vou até deixar de vermelho aqui em destaque, menos, e bota aqui a multiplicação. Então, você vai ter que multiplicar 4 vezes 1 vezes 1. Aí, de novo, menos. Agora a gente está multiplicando do meio. 0 vezes 1 vezes 5. Então, vai ficar 0 vezes 1 vezes 5. E sempre coloca um menos na diagonal contrária. Então, vai ficar 2 vezes menos 3 menos 1. Então, vezes 1. 2 vezes menos 3 vezes 1. Tá? Ficou apertadinho ali. Agora é só calcular, fazer essas continhas aqui. Então, essa primeira aqui vai dar 0. Que 0 vezes qualquer coisa dá 0. A segunda vai dar 8. A terceira vai dar menos 15. Aí vai dar 4, com menos de fora vai dar menos 4. Com 0 vai dar menos 0 mais 0 tanto faz. E aqui ficaria menos 6, com sinal de fora, mais 6. Então, resolvendo essa conta aqui, a gente vai verificar quanto é que vai dar. Então, somando aqui, 8 mais 6, isso dá 14, menos 15 com menos 4. Então, somos os negativos, menos 19. Isso vai dar menos 5. Logo, ele é o quê? Diferente de 0. Então, eu vou afirmar que eles não estão alinhados. Então, não estão alinhados. Vamos para um próximo exemplo. Para que valores reais de K, os pontos 6 e K, 3 e 4, 2 menos K e 2 estão alinhados. Lembrando que eles estão alinhados se a determinante for igual a 0. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, monta ali a determinante, que é a barrinha, coloca lá as duplas, 6 e K, 3 e 4, 2 menos K e 2. E você vai copiar a sua última coluna, você vai copiar tudo com 1. E fecha. Lembrando que você poderia trocar aqui a posição dessas duplas aqui. Poder ficar no meio, no final. Tá? O importante é que o x de 1 acompanhe o seu y. Tá? A dupla tem que permanecer juntas. Agora, o segundo passo é você copiar as duas colunas ali, as duas primeiras colunas. Você vai copiar para calcular o determinante. Então, 6, 3, 2 menos K, K, 4 e 2. E isso daqui tem que dar 0, porque eles estarão alinhados.
certo? Eu sei que essa determinante vai ter que dar 0. Agora, o que você vai fazer? Multiplica aqui, ó, nessa diagonal aqui. E nessa diagonal não precisa colocar o sinal de menos. Você já poderia botar a resposta final, mas eu vou fazer aqui passo a passo para não ter erro. Vou criar 6 vezes 4 vezes 1 mais k vezes 1 vezes 2 menos k mais 1 vezes 3 vezes 2. Agora você vai para outra diagonal aqui, para as outras 3, no sentido contrário. Mas agora você vai ter que colocar sempre um sinal de menos quando estiver na diagonal contrária aqui. Então, no primeiro lá, primeira diagonal da esquerda vai ficar 1 vezes 4 vezes 2 menos k. Aí menos, diagonal do meio vai ficar 6 vezes 1 vezes 2. E menos k vezes 3 vezes 1. Isso tem que dar 0, porque a determinante tem que dar 0. Aí é só ir resolvendo aqui, ó. Vou resolver cada conta e colocar o resultado aí embaixo. Então, isso vai dar, primeiro vai dar 24. O segundo, você vai ter que distribuir aqui, que k vezes 1 dá k, aí distribui. Então, vai sobrar 2k menos k ao quadrado. Terceiro ali vai dar 6. Aqui, ó, você vai ter que distribuir, mas tem que tomar cuidado, tem um sinal de menos lá fora. Então, 4 vezes 2 dá 8. Com um sinal de menos vai dar menos 8. 4 vezes menos k dá menos 4k. Com menos de fora vai dar mais 4k. Aí ele vai dar menos 12 e o próximo vai dar menos 3k. Isso tem que dar 0. Junta tudo que dá para juntar. Então, no caso, vamos juntar tudo que não tem nenhum k. Então, se a gente juntando tudo, então vai dar 10. Essa parte azul. Juntando tudo que é azul vai dar 10. O menos k ao quadrado está sozinho. E a gente vai juntar tudo que tem k. Então, 4, 5, 6 com menos 3 dá mais 3. Então, mais 3k. Mais 10 vai dar igual a 0. Vocês vão reparar que agora deu um k ao quadrado, então a gente cai em Bhaskara. Então, delta é igual a b ao quadrado. Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, isso vai dar 49 positivo. Então, k é igual a menos b. Mais ou menos raiz de 49 dá 7. 2 vezes menos 1, porque o a é menos 1. Puxa a flechinha. K igual a K1. Vai ficar, para mais, vai ficar 4 sobre menos 2. Que dá menos 2. E o outro K, para menos, ficaria menos 10 sobre menos 2, que dá 5. Então, a gente descobriu se o K for menos 2 ou 5, os 3 pontos vão ficar o quê? Na mesma reta. Se o K não for nem menos 2 e nem 5, vai acontecer 2 pontos numa mesma reta e um terceiro ponto não vai coincidir com a mesma reta. Então, a resposta final vai ser menos 2 ou 5.